Vocês acreditam que a mata ela tem os seus próprios segredos? Que ela esconde coisas da gente? Eu acredito e por isso hoje estamos aqui. Sim, recebemos alguns relatos e eu separei 3 em específico para o vídeo de hoje. E se você gostar do vídeo, estamos aqui com mais conteúdo no nosso canal e bem, eu me chamo Yara, muito prazer e eu trago vídeos todos os dias aqui no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo e enfim. Bora pro vídeo porque a gente tá aqui porque a gente quer terror. Então bora lá. O nome do nosso primeiro relato é Assobio na Beira do Rio e foi enviado por FS, Felipe, inclusive, tá? Eu só falei FS porque eu já tô tão acostumada, mas bora lá. O meu avô, ele cresceu nas margens do Araguaia, sabe? Ele sempre dizia que na floresta há ações que não se devem responder, principalmente assobios. Ele falava que, bem, se você ouvir algum assobio à noite, corra pro lado contrário, sabe? Porque não é bicho e nem é gente. Vovô, meu Deus, vovô. Já iniciou assim. Enfim, em 2022 eu fui com os meus primos acampar. Escolhemos uma área assim afastada, bem longe de outras pessoas e de qualquer civilização, perto de um igarapé, onde a água corria tranquilamente. Sabe, uma vibe que era tudo que eu estava precisando. Passamos o dia pescando e ouvindo histórias antigas, rimos de lenda, inclusive do tal assobiador. À noite, perto da fogueira, ouvimos um som de mato. Um assobio longo, melancólico e impossível de identificar de onde se vinha. Parecia que vinha de qualquer lugar e ao mesmo tempo de todo, sabe? Era muito louco. Acabamos rindo de nervosismo e eu brinquei. Respondi de volta com um assobio assim, um pouco bem parecido, sabe? O silêncio, ele ecoou. E então, um outro assobio bem mais alto. E depois, um bem mais próximo. E dessa vez parecia vir de dentro do nosso círculo ali de luz, sabe? Porque a fogueira estava acesa ali bem próximo da gente e parecia que vinha dali de bem próximo. E assim, todos ficaram em silêncio, pálidos, gélidos, com medo, um misto de emoções. E bem, gente, pra vocês terem noção, até os cachorros começaram a uivar, do nada, como se tivesse alguma coisa ali invisível que estivesse assustando eles. E os meus primos, eles empalideceram do nada, sabe? Porque afinal de contas, aquela situação era muito aterrorizante. E um deles respondeu. Tu respondeu. Tu não deveria ter respondido. Eu tentei rir daquilo, mas era impossível, porque a situação estava muito tensa. Peguei a lanterna e fui até a margem do rio. E lá eu vi uma figura. Alta, esguia, com a pele cinzenta e toda ressecada. A cabeça era levemente inclinada para o lado, como se estivesse um pouco quebrada, sabe? E mesmo com a boca completamente aberta, ele assobiava. O som não combinava com aquela boca, sabe? Ele colocou disforme. Talvez seja uma boca meio distorcida, eu não sei explicar exatamente, mas acho que seja isso. Mil perdão se eu estiver errando. Os olhos eram fundos, negros, sem emoções, e ele ficou parado, assoviando e, bem, me encarando. Como se estivesse esperando, sabe, algo a mais de mim. Eu corri de volta para o acampamento com medo, mas durante a noite o som não cessou. Ele continuou e, bem, ele estava dando voltas ali pelas barracas, sabe, aquele som e aquele ser, como se zombasse, como se jogasse um jogo de caça com a gente. E aquilo estava muito assustador. Logo eu voltei para a cidade no dia seguinte, mas desde então, em qualquer lugar com árvore, eu escuto um assovio. É assobio, né? Ele botou assim.
Às vezes perto da minha janela, às vezes atrás de mim quando ando sozinho à noite. Eu acho que responder... Gente, eu levei um susto, eu lembro aqui. Que loucura, juro. Muito louco. E realmente eu já ouvi muito falar que a gente não deve responder, sabe? Quando a gente ouve alguém chamando, a gente não deve responder. Assovio, não deve responder. E é uma coisa assim que, pelo que eu entendi, até o seu avô dizia, né, que não deveria. Então assim, você cresceu com o seu avô dizendo não faça. E aí você vai lá e faz simplesmente pra, sabe, fazer uma graça? Amigo, eu entendo você que quando a gente tá com os amigos, a gente quer fazer aquelas gracinhas pra gente se divertir tudo. Mas amigo, vocês entendem? Ai, não sei o que te dizer, mas obrigado por enviar. E toma juízo. Olha o que você trouxe pra você. Mas bem louco. Em relação ao C, eu fiquei achando que ia acontecer alguma coisa com seus amigos. Ainda bem que não aconteceu nada, né, com seus primos, na verdade. Mas acabou que você aceitou alguma coisa na sua vida, quando você retribuiu. E é muito louco, né, porque hoje eu não ouço tanto. Mas antigamente eu ouvia muito alguém chamando. E quem tem mais... Agora a gente vai para o segundo relato, que foi enviada por Ana Clara, uma geógrafa arrasada lá do Amazonas, tá? Fui enviada com uma equipe reduzida para mapear a região ali, sabe, pouco explorada. Era uma parte de um projeto de conservação. E no terceiro dia, eu me afastei um pouco para registrar a vegetação ali, próxima, sabe, da área. Foi então que no meio da mata fechada eu encontrei uma clareira perfeita. E nela uma casa simples de palha e barro, com uma estrutura ali de palafita, mas sem elevação alguma. Nenhuma marca, sabe, de passo ao redor, nenhum caminho, como se ela tivesse simplesmente aparecido do nada, sim, do absoluto nada. Eu me aproximei e a porta estava aberta. O interior estava limpo, só que assim, limpo até demais. E uma das redes estava esticada e potes de barro bem fechadinho, uma vela acesa, mas o mais estranho, sabe, não havia cheiro de nada, nem de cera, nem de poeira, nem de mato, simplesmente de nada. Só para me ressaltar aqui, tinha uma vela acesa, gente, uma vela acesa. Amiga, eu entrei e os meus passos eles ecoavam, sabe? Eu senti uma pressão assim que mudou o ar completamente. E a luz começou a querer diminuir, como se o tempo tivesse ficado mais lento. E quando eu tentei sair, a porta simplesmente não abria mais. A porta não abria mais. Eu senti um calor estranho nas costas e as paredes da casa, sabe, começaram assim a vibrar, como se respirassem, sim, como se estivessem respirando. E a rede começou a balançar sozinha. E então eu ouvi uma voz, suave, feminina, mas absolutamente gélida, sussurrando assim bem perto do meu ouvido. Você entrou, agora você mora aqui. Eu comecei a gritar e simplesmente desmaiei, sabe? Eu acordei sozinha, deitada no chão de terra, longe da clareira. Mas as minhas roupas estavam assim, sujíssimas, só que de lama. E meus registros todos apagados. Meus colegas disseram que eu sumi por quase assim, mais ou menos umas 6 horas. E mesmo com comunicação por rádio, eu ainda não respondi. Eu voltei ao local com um guia depois. Ele disse que voltou com um guia pro mesmo local em que tudo isso aconteceu. Cara, você é muito corajosa, cara. Ó, vou até... Muito corajosa. Eu voltar? Não tava, não. A clareira, ela estava lá. Mas a casa, ela tinha sumido. Assim, gente.
Que casa era essa? Era uma miragem? E por que ela falou que ela morava ali? Prende as pessoas? E se prende? Por que ela conseguiu sair? Sabe? Ai, é muita coisa. Tem casos em que dizem que tem dimensões paralelas na Amazônia. Será que poderia ser isso? É muito louco, né? Muito louco aí. Comenta o que você acha. Mas eu fico pensando, né? Por que falou aquilo? Eu acho que o espírito, ou o que quer que fosse aquela mulher, ela chegou e disse assim: tá, eu vou assustar um pouquinho ela, vou deixar ela trancada aqui na casa. Eu vou dar uma explicação bem infantil. Era a casa do C, né? Eu fiz assim, na casa do C. E você entrou na casa, ele disse: eu vou assustar ela aqui só de brincadeira e depois ela desmaia, eu deixo ela aí jogada no chão. E foi isso que aconteceu. Eu tô rindo, mas eu tô super nervosa. Eu falei pra vocês que eu tô super nervosa. Eu tô rindo pra tentar descontrair pra que eu fique mais relaxada. Mas, cara, que loucura! Tô pasma. E agora a gente vai pro terceiro e último, porque a gente já deu por hoje. E é o relato de EM. Deixou o nome aqui, mas disse que preferindo que não seja dito. E o relato dessa pessoa, dele, né, foi enviado de Santarém. O nome se chama O Corpo Dentro da Salma. Salma. Que é Salma? Corpo Dentro da Salma. A gente vai descobrir junto. Se você não sabe, a gente vai descobrir junto, tá? Quem sabe? Comenta. Fui contratado por um turista alemão, sabe? Chamado Victor. Interessante, Victor. E não é Victor com C, tá? É Victor com K. Muito bonito, inclusive. Enfim, bora lá. Me lembra muito o TikTok. Eu vou deixar aqui pra vocês verem como é o nome dele. É muito interessante, achei bonito. A escrita, né? Ele tinha mapas antigos, sabe, da região ali de indígena. E queria visitar uma árvore em específico, que se chamava de Salmamá ancestral. Salmamá ancestral. Parei. Eu queria ver realmente se eu tinha lido corretamente. Sim, Salmamá ancestral. Eu acho que essa árvore deve ser muito importante para os índios, porque ele citou os índios aqui. E segundo ele, era um local assim sagrado onde os antigos pajé realizavam rituais para conversar com o mundo dos mortos. Eu falei que tinha importância para os índios. Após 2 dias ali navegando, encontramos uma árvore e ela era colossal, muito grande. As raízes saíam do chão como se estivessem, sabe, como se fossem costelas. E o Victor, ele estava assim, extasiado. Começou a fotografar, medir, desenhar símbolos em caderno, em tururu, tarará. Muita coisa, como se ele entendesse tudo ali o que estivesse acontecendo e eu estava apenas impactado com aquela árvore. E foi então que vimos uma abertura na base do tronco. Sim, e você já sabe o que vai acontecer. Lá dentro, eu encontrei as raízes, né? Havia um corpo ressecado, encolhido como um feto, e os olhos completamente secos, mas a pele parecia ainda viva, pulsando levemente. Eu disse para Ben irmos embora, que aquilo ali era coisa de louco, mas ele se aproximou e, sem pensar, encostou a mão no tronco. Na mesma hora, a árvore emitiu um som assim grave, como se estivesse gritando de raiva, e o corpo virou a cabeça em direção a ele. Sim, se mexeu. Victor começou a tremer, caiu, seus olhos viraram e a pele dele escureceu, e ele foi puxado para dentro do tronco. Como se a madeira, assim, sabe, absorvesse ele. Eu fiquei paralisado, e depois de segundo a árvore voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se eu nem tivesse ali. Eu voltei sozinho e disseram que o Victor voltou para a Alemanha. Mas isso é impossível, porque à noite, quando passo perto daquela grande árvore,
Eu escuto o sussurro vindo do tronco. Drake. Ai, gente, eu não sei ler, não. É uma coisa assim... No fim, ele botou a tradução. Então eu acredito que ele entenda um pouco sobre a língua, né? Mas ele botou a tradução, na verdade, que seria obrigado. Eu falei o nome do cara. Querido, foi sem querer. Mas enfim, é isso. Cara, eu tô pasma. Tipo, é como se a árvore ou aquele ser estranho que tava ali dissesse, sabe, que agradecesse por ter entregado uma vida. Gente, eu achei que meio que, vamos dizer assim, tinha ignorado ele. Não me tocou, não fez nada, eu não vou fazer nada pra você. Mas o amigo ainda passa lá e ouve um obrigado. E é muito interessante, né? Porque assim, ela guarda aquele espírito ou ela aprisiona aquele espírito que... Não tô falando do cara que ela meio que sugou, mas tô falando daquele que eles acharam lá. Ela guarda, ou o espírito guarda a árvore, ou sei lá, aprisiona, sabe? O árvore aprisiona ele. É muito louco. Amigo, você deveria ter comentado o que você acha, porque eu acho que você não deve achar muito, mas eu acho que sabendo que você sabe o que ela tá falando pra você, porque ela tá falando aqui uma língua, né, que eu não sei nem pronunciar, então eu acredito que você tem um pouco mais de conhecimento do que eu. Que louco. E outra questão, porque eu fico olhando pra baixo, eu fico, meu Deus do céu, o que é que o Vitor queria com aquela árvore? Tipo, eu acho que ele tinha uma breve noção do que realmente aquela árvore era, mas ele não sabia a dimensão. E aí, ao tocar, porque ele estava fascinado, então ao tocar, ele acabou acordando a árvore e sendo absorvido. Muito obrigado por cada um dos relatos, eu fico muito grata por você ter enviado, muito grata também por você ter ficado aqui até o final, muito obrigada. E cara, que louco, hoje tipo assim, hoje foi o dia em que mexeu mesmo comigo, foi o ápice, e loucura. Eu tô assim, impactada com esse último, porque eu fico me perguntando o que é aquela árvore, sabe? Já pensaram talvez a árvore da vida? Eu não sei, né? Aquele ser pode ser um ser que protege ela e... Sei lá, o Victor, ele pode ter sido uma pessoa... Ele poderia ser uma pessoa ruim e a árvore talvez soubesse disso e sugou. Porque não sugou o amigo, né? Não fez nada. Às vezes pode ser também porque o amigo não tocou, não tinha mais intenções. É muito louco, é muita coisa, gente. Ai, curiosidades. Mas eu fico com pena do Vitor, né? Não sei o que ele teria feito, que ele poderia ter feito muita coisa ruim, né? A gente nunca sabe o que se passa no coração e na cabeça dos outros. Coração e cabeça dos outros é terra sem lei. Mas que loucura. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, porque eu gostei de estar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!